Bom, mas nesse caso, então, deixa eu perguntar. Aí vem o Aécio, aí muda tudo. É isso que eu ia perguntar. O senhor esteve recentemente em visita ao governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que pertence ao PSDB, e ao final, no início do encontro, deu uma entrevista que foi interpretada da seguinte forma: Ciro Gomes disse que se Aécio Neves vier a ser candidato a presidente da República, pode apoiá-lo. É isso mesmo? Jamais disse isso. E o problema é que no Brasil a nossa grande imprensa não é imprensa. Né? É uma fração. Estou perguntando para o senhor esclarecer. É uma fração de um grande partido, não. Eu sei que você é uma exceção nessa questão. A Folha de São Paulo é uma exceção nessa questão, menos porque tem uma certa isenção, que não tem, e mais porque é plural. Né? Por isso que eu prefiro a Folha de São Paulo, não é porque ela tem isenção, coisa nenhuma, que ela é serrista, PSDB, tucano, mas é plural. Então tem espaço para nós outros falarmos lá e eu adoro isso. Né? Fala mal da gente, mas se fala mal errado, a gente manda uma carta, publica na íntegra, esculhamba a gente por outra razão. Como insinuaram uma vez uma coisa comigo, me chamaram depois de novo cola, e eu não posso dizer nada, de fato eu mandei o pé, zangadinho eu até posso ser, ladrão não. Né? Mas me diga, então vamos lá, explique bem. O que é que eu disse e repito, que não é novidade. Vamos lá, as pessoas então. Eu sou candidato por uma parte de sonho pessoal, eu amo o Brasil, amo o que faço, acho que posso fazer uma grande presidência da República pela experiência que eu acumulei. Mas eu sou candidato também por razões estratégicas. Né? E esse é o argumento mais importante. Nós já falamos sobre isso aqui. Quem é que pode apresentar o resgate de uma certa intransigência progressista? Intransigência aqui no melhor sentido da palavra. Não que eu seja moralista, que eu nunca fui, já tivemos vários embates sobre isso, mas a questão é hegemonia. Vamos construir no imaginário do jovem brasileiro de volta a confiança na política como linguagem. Vamos meter o pé nos políticos, fiscalizá-lo, político bom é político vigiado, mas vamos recuperar a política como linguagem decente. Aécio Neves, candidato ao presidente. Eu estou dizendo isso, então. Por esta razão, eu acho que o confronto radical, minúsculo, entre PT e PSDB de São Paulo tem feito muito mal ao Brasil. Eu tenho dito isso repetidamente, faz tempo que eu falei isso. Briguei com o Fernando Henrique lá atrás, com o PSDB lá atrás, por conta disso. Por quê? Porque o PSDB todo mundo tem que reconhecer. É um partido acima da média, de decência, de visão política, de visão doutrinária, é um partido de gente boa, por regra. O PT é um partido muito acima da média, por regra, por doutrina, por compromisso social. O Lula é uma liderança extraordinária, o Fernando Henrique é um homem de grande valor. Olha o que aconteceu por conta dessa paroquial e radicalizada disputa de São Paulo. Fernando Henrique vai ao poder, o PT nega diálogo, e o Fernando Henrique, a pretexto da governabilidade, de poder formar a maioria, se atraca com o Brasil de ontem, do atraso, da fisiologia, do clientelismo, da roubalheira, muitas vezes. Roda, Lula vai ao poder, faz um governo importante para a história do Brasil, o PSDB nega diálogo ao PT, e o PT, até agravado pela crise do mensalão, se atraca com quem? Com as mesmas pessoas que lá atrás faziam a fisiologia, a roubalheira, o clientelismo, etc. Isto está fazendo muito mal ao Brasil. E o Aécio encerra isto, faz uma sucessão presidencial em que todos nos trataremos bem pessoalmente, não haverá jogadas clandestinas, dossiês, não haverá aloprado, não haverá montanha de dinheiro apreendida assim, para destruir um candidato na véspera, haverá um debate sobre o futuro do país que, não destruindo um ao outro, permitirá amanhã um encontro entre os homens e mulheres de bem para tanger o futuro do país, diminuindo ao máximo a importância desse setor atrasado, antigo, fisiológico. Portanto, disse eu, é tão importante a presença do Aécio, por conta dessas razões todas, no processo, que a necessidade da minha candidatura diminui. Embora, disse e repito, quem decide se eu sou candidato ou não é o meu partido. Ou seja, se Aécio Neves for candidato a presidente, o senhor não está dizendo que retira a sua candidatura? Eu não preciso ser candidato. É diferente de desisto. Eu não desisto jamais. Eu quero muito ser presidente do Brasil. Agora, mas eu não posso fazer da minha vontade imensa de servir ao Brasil como presidente uma obsessão particular. Mas faça um exercício para nós. Se Aécio Neves for candidato, qual será o quadro de candidato? Eu acho o seguinte, para ele ser candidato, o Serra recuou, a candidata a governador de São Paulo, por trás dos panos, vai pedir um acordo com a Aécio, em que deve estar a nomeação do ministro da Fazenda, né? E coisas que tal. O Aécio faça lá o que achar que deve fazer, é problema deles, mas o Serra apoiará o Aécio, o que quer dizer que o Aécio ganha em São Paulo. Não é? Porque o próprio Lula, que é o nosso campeão, não é? Em popularidade, perdeu para o Alckmin, em São Paulo, no primeiro e no segundo turno. Então, o Serra garante ao Aécio a vitória em São Paulo. O segundo colégio é Minas. O Aécio sobe de 70% em Minas.
entra muito mais simpaticamente, mais facilmente no Rio, o terceiro colégio, do que o Serra. Entra muito mais facilmente no Nordeste do que o Serra, que é intragável, por tudo quanto ele representa, guerra fiscal. No Norte, o Serra é intolerável, por conta do que ele já fez contra o polo industrial de Manaus, etc. E no Sul, o Aécio entra tão forte quanto o Serra entra. E então o Aécio vira favorito. Virando favorito, no imaginário dos políticos, desarruma as alianças que a Dilma fez. Por exemplo, o PMDB fica certo, não entregará a mercadoria. E aí começa uma confusão no meu rumo. Convite para o serviço daqui, convite para o serviço daquela. E eu vou dizer, sou candidato a presidente. É o máximo de futuro que eu consigo ver, com toda a temeridade disso.